Então a gente viu ali algumas virtudes, acho que ele errou, né, ao colocar o Alcaraz naquela função, a mesma coisa, o jogador precisa se adaptar, foi muito caro, aí pôr uma função que não é a dele, ele não consegue render. Para ele virar um centroavante, você vai ter que colocar várias vezes até ele se adaptar e ver se se adapta. Teve aquela cabeçada no final, aos 44 minutos e só. Não conseguiu ter sequência jogada, foi ruim para ele, foi ruim para o jogador. Eu acho que ele deveria insistir com o Bruno Henrique sendo centroavante. Acho que o Bruno Henrique é o cara para ser adaptado na função. E isso não impede que ele jogue na ponta, quando tiver um outro jogador na função, quando entrar o Juninho, ou uma outra situação, quando voltar o Pedro. Mas aprimorar o Bruno Henrique como centroavante me parece que seria o ideal. Ele poderia ter começado sem o Matheus Gonçalves, com o Michael ou o Luiz Araújo, ou o Plata na ponta esquerda, e o Bruno Henrique mais centralizado para fazer o papel de centroavante dentro das suas características, do tipo de centroavante que ele poderá ser. Então, acho que aí eu não gostei dessa tentativa, achei ruim. Acho que ele poderia ter testado o Alexandro na zaga, porque ainda não contratou zagueiro e pode precisar do Alexandro na zaga, e se contratar, talvez chegue em cima do jogo contra o Botafogo, aí ele vai ter que colocar um garoto, então acho que ele poderia ter colocado o Alexandro na zaga e ver como é que ele sairia ali junto com o Léo Ortiz e o Ayrton na esquerda, mas ele optou por colocar o Carbone, que talvez não seja o primeiro da fila, contando que o Cleiton não jogou de titular, mas está mais tempo no profissional, porque ele estava lá no Maranhão, estava no Nordeste. Ontem o João Vitor também no segundo tempo, não sei se ele vai pensar no João Vitor, o Iago que está na seleção também aqui, outro jogador para posição. Então acho que algumas coisas eu faria diferente, mas é um jogo treino.